Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui bisbilhotando com o segundo episódio da série Only Murders in the Building, na Star Plus. You know, the cat was here after Tim died. And the cat died that night, too. Howard. Was that Evelyn's owner's name? Right. I think our list of suspects just got a little longer. Pois bem, pessoal, e continuam as aventuras desses três detetives para lá de amadores. Sim, não dá para dizer que eles têm algum traquejo exatamente na arte da investigação, embora pareça que, claro, né, todos os três têm uma tendência, digamos, a realmente curtir essas coisas investigativas. No caso da Mabel, que a gente já viu, ela curtia desde criança essas investigações, como também o Charles, né, que participou, ele foi um personagem ficcional, né, de um detetive, o Braco, né, e também, por outro lado, talvez o que menos manje de fato mesmo, seja o Oliver, né, que era um diretor de teatro, que tem a ver com investigação, né, exatamente nada, né, só curte mesmo os podcasts de crimes verdadeiros. Mas claro, a graça da série em si é essa, são perfeitos incompetentes, mas eles pensam que manjam de alguma coisa, e vai por aí que vão tentar descobrir esse crime, que aqui nesse segundo episódio ele começa a ganhar áreas de realmente de algo que está continuando, ou seja, não foi o primeiro assassinato em si que está acontecendo por aqui, talvez um assassino em série, não necessariamente aqueles psicopatas, né, mas ele está talvez queimando arquivo, algo que dá para entender mais ou menos depois que a gente assiste todo esse segundo episódio, que está centrado, bom, aliás, uma coisa que a série gosta de vender também é tipo que especificar o que acontece em cada episódio. Se lá no primeiro, né, se trabalhou os personagens principais, agora se fala sobre a vítima, no caso o Tim Connor. Se bem que a gente pode considerar também que, na verdade, se aprofunda um pouquinho mais na história da Mabel, porque, é claro, ela está associada à vítima. Sim, eles se conheciam desde a infância, inclusive, né? Parecia que era uma coisa mais já adulta. Não, desde os 10 anos de idade, os dois já tinham se trombado, Tim e Connor. Tim Connor, Tim e Mabel. E desde lá, as personalidades deles já estavam bem definidas. Ele um sujeito mais retraído, mais duro, seco, né? Quase insuportável, e pelo jeito quando ele cresceu ele também ficou da mesma batida, tanto que ninguém parece que gostava dele, ou seja, muitas pessoas podiam ter realmente dado cabo dele ali dentro do edifício, mas como tem aquela conexão que depois a gente percebe, talvez o verdadeiro assassino não esteja morando ali dentro do prédio, talvez, né, uma pequena suposição por enquanto. E claro, do lado da Mabel, ela já tinha aquele lado investigativo, já sabia desenhar desde pequena e por aí vai, ou seja, está focado nela também, porque, claro, a gente pode perceber fácil que ela tem acho que talvez um pouco mais do que amizade para com ele, ou tinha, né? Talvez ela tivesse interessada nele, mas nunca rendeu, justamente porque ele é um sujeito um pouco fechado, ou era, né? Um sujeito fechado. Se bem que por aí a gente pode considerar que a própria Mabel é assim. Ela é a personagem mais estranha do trio, né? Com certeza, os outros dois, que são, claro, puxando mais para a vertente cômica, ela se coloca uma coisa mais séria, sempre com umas frases mais ácidas para com os dois, né? Já tem aquela diferença, claro, né? Ela é super jovem, comparado com os dois, que são dois velhacos, então tem esse contraste de gerações. Ou seja, eles não se bicam muito. Aliás, outro conceito também que se colocou aqui na mesa é fazer a coisa de novo da confiança entre eles, que, obviamente, ninguém confia em ninguém por ali. Primeiro que Mabel, né, percebeu, quando estava assistindo um dos episódios lá da série do Braco, que literalmente tudo aquilo que o Charles havia falado a respeito da sua família, do pai e da mãe, a sua relação que ele tinha entre todos eles, aquilo tudo era um texto da série, mas ele fala, não, eu tive a oportunidade de escrever algumas coisas no roteiro, então tudo que estava lá era verdadeiro, letra por letra. Palavra por palavra, né? E ela ficou desconfiada. Ou seja, ele também vive uma certa fantasia, com certeza, o Charles. Mas de qualquer forma, para ela a confiança foi quebrada, porque ela ficou cutucando ele durante o tempo todo no episódio, né? Agora está falando a verdade ou isso também é coisa inventada que eu depois vou ver num episódio lá da série? É isso ou não é? E antes, né, no primeiro episódio, algumas atitudes dela já faziam com que o Charles meio que olhasse um pouquinho desconfiado para ela. E aqui, neste episódio, no segundo, o próprio Oliver diz na lata para Charles que ele não confia na garota. Embora ela seja super esperta, até parece ser mais esperta que os dois, mesmo assim,
eles não confiam por causa justamente das atitudes dela. De ser uma pessoa também fechada, tão retraída talvez quanto lá a vítima, Tim Connor. E claro, né, tem a questão também de, se os três estão fazendo um podcast, ela começa a fazer um registro em vídeo, talvez uma espécie de podcast também, por que não, né? Exatamente de quem é o cidadão. Ela tenta inicialmente definir para a gente, claro, explicando para nós que estamos acompanhando a série, do que se trata o sujeito. Mas ela própria, no fim do episódio, ela não tem certeza de quem é ele de fato, mesmo conhecendo ele há muitos anos. Bom, muitos anos, uma década parece, né? Acho que ela deve estar na casa dos 20 e poucos anos. Enfim, ela também não tem certeza do que ele é. Aliás, também tem o conceito do próprio quarteto, claro, os Hard Boys, né? E agora, bom, agora ficou especificado que eles estão inspirados naquela série de livros de Jovens Detetives, que foi lançado alguns volumes aqui no Brasil. E é curioso que depois, né, bom, quando eles se conhecem lá com uns 10 anos de idade, ela está lendo um dos volumes da série de Hard Boys. E depois, agora, anos mais tarde, ela encontra uma coleção enorme justamente de todas essas publicações. Só que dentro de todos os volumes tem um fundo falso, literalmente não é um livro, apenas caixinhas onde ela encontra várias e várias joias que provavelmente foram todas furtadas, parece, pela Zoe, que pertencia então ao grupo dos 4 jovens, e também incluindo aí, né, o Oscar. E que depois, né, é apresentado sim de maneira bem entrecortada, mas a gente acaba descobrindo ao final do episódio, né, já pegando um gancho para o final, né, que, caramba, sim, já aconteceram outras mortes ali no Arconia, e justamente foi a Zoe que caiu lá de cima do teto. E parece que quem foi culpado por tudo foi o Oscar. Foi preso, inclusive. Mas o Tim sabia que a Zoe, antes de morrer, pouquinho antes, havia se encontrado com uma outra pessoa. Não dá para entender se ele realmente viu quem era essa pessoa, se era um homem, se era uma mulher, se ele presenciou o assassinato de fato dela, ou pelo menos alguma agressão inicial. Não dá para entender direito, né? É aquele tipo de cena que depois a gente vai saber mais pedaços daqui para frente, com certeza, dos próximos episódios. Mas claro, só para manter um tom de mistério completo ali pra gente. Mas é curioso uma coisa, né? Por que ela se espantou ao ver justamente todos os livros lá da coleção de Jovens Detetives não serem de fato livros, mas pequenas caixinhas que estão, parece que, guardando vários pequenos furtos que deu a entender que foram da Zoe. Acho que não era o Tim que roubava, porque teve, acho que, 2 oportunidades, né, que a Mabel falou, que anel novo é esse que você tem no dedo, Zoe? E ela falava, né, peguei por aí, né. Aliás, foi demonstrado isso em outra cena, que ela colocava um colar no pescoço da Mabel. Ou seja, a Zoe era uma pequena ladra ali, né? Assim, o Oscar é filho de outro zelador do prédio também, né? Uma coisa parecida, não sei, não entendi direito. Mas ele tinha uma chave mestra que podiam eles entrar em todos os apartamentos. Era um bando de arruaceiro mesmo, esses moleques, né? Bom, eles não brincavam de detetives, né? Quem brincava de detetive era o Tim e a Mabel, né? Os 4 eram jovens que não tinham mais o que fazer na vida, pelo jeito, né? Só curtiam, invadiam os apartamentos alheios, roubavam algumas coisas. A Zoe roubava, né? Dá a entender que é só ela que fazia isso. E parece que, sim, Zoe e Oscar eram namorados, né? Parece que tinha uma coisinha de traição ali também. En passant, bem rápido, né? Ela acusa ele que, sei lá, aconteceu alguma coisa ali. Talvez a morte tenha sido por causa disso, ou uma terceira pessoa. Claro, existe uma terceira pessoa porque Tim viu. Enfim, tudo misterioso, não dá para entender direito. O tom de mistério se mantém bastante, mas eu não achei assim tão muito instigante. Já pelo outro lado da série, que é o tom cômico, ele funciona também, só que também de maneira mediana aqui nesse episódio, porque, claro, a parte mais engraçada, com certeza, mais explícita, digamos assim, foi aquela reunião onde o pessoal que conhecia o Tim estava meio que lá para fazer uma certa homenagem para ele, entre aspas, né? Na verdade, ninguém suportava o cidadão, onde a gente percebe que realmente qualquer um podia ter matado ele. E a parte engraçada é claro que, principalmente fora, claro, as personalidades que foram apresentadas por ali, né? Nesse edifício aí, o Arconia, deve ter um bando de gente maluca. Mas o que era engraçado mesmo é o fato que todo mundo ficou triste quando soube da morte da gatinha. A Evelyn, né? De um dos condôminos ali, né? Foi bastante interessante. Talvez a melhor piada. Bom, na verdade a série, ela não é do tipo que faz graça
de maneira exagerada, né? Pois é um humor mais discreto, que não quer fazer você sair rolando do sofá de tanto rir, mas perceber que eles tiraram graça de pequenas alfinetadas que eles vão dando um no outro, principalmente, né, do trio. E claro, em relação aos outros personagens coadjuvantes que apareceram por aqui, exatamente a gente vai rir de acordo com as personalidades exóticas que vão aparecendo, porque tivemos aquela, acho que zeladora também, ou a síndica, acho que é síndica, né, que estava comandando a reunião ali, teve o psiquiatra, o psicólogo, né, o cara do dono da gatinha, a outra mulher que é vizinha do Tim, já queria pegar o apartamento para ela, aumentar o seu próprio, né. Teve acho que outros dois personagens também falando por ali, né? Mas todos eles tinham uma certa personalidade esquisita e, claro, provoca uma certa graça. Coisa que o trio principal não tem, por exemplo. Então, para os outros personagens vai se focar mais ou menos nessa coisa de tirar alguma coisa engraçada. Como, por exemplo, aquela a zeladora, eu acho, né? Que estava com os papéis, né? Aquela pasta lá cheia de reclamações sobre o Tim. Aliás, todo mundo, né, sabia que era por causa dele, por causa da asma dele, que não se podia usar a lareira. Mas coisa meio também, well, foi engraçado também, com certeza, todo mundo se importou, tinha um outro motivo para matar, né, com certeza todo mundo. Mas enfim, o humor realmente da série é desse tipo que você tem que se ligar nessas pequenas atitudes dos personagens, né, a cutucação mesmo que eu havia falado antes. O humor, eu acho que sempre vai por aí, com certeza. A gente não vai ter uma coisa que é aquela comédia rasgada, que a gente às vezes encontrava um pouco nas comédias do Steve Martin e também do Martin Short, mas eles também trabalhavam bastante apenas com tirar a graça através da fala. E com certeza a batida vai ser por aí. Mesmo porque não, o Steve Martin ele participa também da criação da série. Enfim, na comparação, esse segundo episódio foi um pouquinho inferior ao primeiro. Justamente porque, talvez, né, claro, o primeiro interesse que todo mundo tem para assistir essa série é os tons de mistério. Que sim, existiram bastante aqui. A gente ficou em mais dúvida a respeito de Mabel. Se bem que isso a gente já tinha no primeiro episódio. Aqui ficou um pouco mais confirmado que ela é uma cidadã com atitudes suspeitas. Porque a primeira coisa que a gente tem que destacar, né? Por que ela não falou para os dois, Charles e Oliver, que ela já conhecia o Tim? E por que também, né, quando ele entrou dentro do elevador no primeiro episódio, bom, ele estava ocupado com a ligação, realmente talvez ele sem querer não percebeu que ela estivesse ali. Mas eles já estavam de relações cortadas há um bom tempo, justamente por causa do Oliver, que acabou com certeza sendo preso. O Oliver não, o Oscar, né, que era o amigo lá deles, pertencentes aos Hard Boys. Enfim, né? Sim, tem esse mistério então que vai rondar bastante. Assim, esqueci de dizer, né, quando ela está fazendo lá o seu registro em vídeo, deixando com uma certa mensagem justamente para o Charles e Oliver, né, caso aconteça alguma coisa com ela, é que ela já entendeu, já sacou que o fato do Tim ter morrido agora, ter sido provavelmente assassinado, não foi suicídio, isso é decorrente também da morte da Zoe, ou seja, o que eu tinha falado, né? É uma sucessão talvez de queima de arquivo. E quem sabe ela vai ser a próxima, ou depois vai ser a vez dela, porque provavelmente também vão pegar o que está aparentemente culpado, que é o Oscar. Acho que ele vai sair talvez da cadeia e acabar sendo morto, ou depois eles descobrirem, enfim, alguma coisa vai acontecer. Se bem que, né, as mortes precisam acontecer ali dentro do edifício para o título da série meio que se justificar. Aí sim, falando nisso, né, se a Zoe também morreu ali, como é que os dois ainda não sabem disso? Os dois, claro, Charles e Oliver. E assim também, outra mentira da Mabel, porque ela podia ter dito, não, já existiu uma outra morte por aqui. Ela podia não se colocar na questão, mas ela podia pelo menos ter se citado, né? Essa não é a primeira morte que acontece aqui no Arconia. Por que ela também não disse isso? E por que, principalmente, eles não sabem? Porque os personagens secundários não comentaram isso. Poxa, de novo, um assassinato misterioso? Quer dizer, todo mundo considera que dessa vez é um suicídio. Mas, se eles estão fazendo uma investigação, como é que ninguém ainda comentou com eles? Mas isso já aconteceu aqui antes, há um tempinho atrás. Quanto tempo atrás? Talvez uns 5 anos? 3 anos? Porque eles já estavam velhos, todos os 4, né? The Hard Boys. Enfim, é um episódio um pouquinho mesmo abaixo, porque o tom de mistério que acontece bastante, tem mais cartas na mesa, ele não é suficiente para deixar a gente com aquela coisa de uau, a coisa realmente complicou. Não, o tom de mistério para com a Mabel já existia no primeiro episódio, ou seja, não teve uma grande evolução. Talvez o fato principal é que a Zoe, lá do Hard Boys, morreu, e então a morte de Tim está associada a ela com certeza. E na parte cômica,
Sim, foi mais explícita aqui do que no primeiro episódio, mas precisa melhorar mais ainda, porque num tom geral, se a gente somar os 2 episódios iniciais aqui da série, eles têm uma tendência a ser um pouco frios. Eu acho que a audiência não gosta muito, principalmente se não entender o ritmo das piadas. Eu gosto, mas eu tenho certeza que muita gente pode considerar: qual é a graça de ver isso aqui? É para dar risada? Acho que algumas pessoas vão ficar na dúvida com certeza. Portanto, para esse segundo episódio aqui de Only Murders in the Building, eu atribuo apenas 4 asteriscos, meio a menos do que o episódio anterior. A série precisa ter, acho que, um episódio de impacto para render bastante, a gente ficar curioso a respeito do que está acontecendo por aqui. É isso.